Mãe diz que matou filha por ela ter se tornado sexualmente ativa. O crime aconteceu em Tibó, Santa Catarina. A menina tinha 11 anos e foi encontrada morta com sinais de violências pelo corpo. Você tem noção do quão grave é isso? A falta de comunicação levou à morte dessa menina de 11 anos de idade. Oi, seja muito bem-vindo ao Vida de Pai. Afinal, Vida de Pai não é fácil, mas também não é difícil. Eu sou o Rodrigo e se você é menor de idade, por favor, sai desse vídeo, porque o que a gente vai falar aqui é simplesmente para maiores de 18 anos de idade. Então eu vou esperar você sair desse vídeo. Acho que agora a gente tá em adultos, não é verdade? Olha, pra você ter ideia, o crime aconteceu semana passada, quinta-feira passada, só que ganhou desmembramentos novos somente dia 16, quando a mãe confessou o crime. Referente à história, primeiramente a mãe e o padrasto falaram que ela tinha subido numa escada e que acidentalmente tinha caído e aquilo fez ela sofrer lesões no corpo, que depois ela veio a passar mal e posteriormente veio a falecer. Tudo isso por causa de um gato. Enfim, era a versão deles, mas infelizmente a realidade foi outra. Depois, do laudo da necrópsia, o pessoal começou a ficar meio suspeito, porque tinha bastante lesões na parte interna do crânio, sabe? Essas coisas de médico mesmo, bem CSI. E daí chamaram a mãe e justamente o padrasto para depor de novo. Foi aí que a mãe confessou. Se a gente for parar para pensar, se nós não conversarmos com as nossas crianças, nossos bebês, que na verdade, estão se tornando cada vez mais precoce, devido a toda essa informação tecnológica que a gente vai perder as estribeiras. Só que eu espero que ninguém perca a estribeira a ponto de bater tanto numa criança. Gente, vocês têm noção que a falta de comunicação dentro de casa fez essa menina... Não tem nem palavras, é um crime hediondo. A falta de comunicação, principalmente na parte sexual dentro de uma família brasileira, tá ceifando as vidas dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Vamos lá, vamos ser bem sinceros aqui comigo. Quem que conversou sobre vida sexual com você aí do outro lado? Você consegue se lembrar? Porque eu sou da época que o pessoal ainda colocava camisinha numa banana em aulas sexuais. Isso dentro de uma escola municipal. Eu não sei como que era uma escola estadual na época, mas diziam que a situação de educação sexual era muito mais precoce. Eu lembro também nitidamente que meu pai sempre falava de duas coisas que ficou enraizado na minha mente e acho que eu levo isso para minha vida até hoje. A primeira de todas é a respeito de doenças. Ele não falava de uma doença específica, mas ele sempre falava que sexualmente era possível transmitir diversas doenças e que era para eu ter muito cuidado com aquilo. Afinal, para ele quase nenhuma tem cura. Afinal, ele já é um senhor de 80 anos de idade. E segundo, gravidez. Ele sempre falou que se eu engravidasse alguma garota, eu iria assumir a responsabilidade e iria ser pai de família sim, independente se a garota quisesse ficar comigo ou não. Afinal, para um cara que teve 5 filhos, ele sabe muito bem qual que é o peso de uma criança, tanto no emocional, psicológico e até mesmo financeiro. Esses valores sim eu tento passar para os meus filhos, porque por mais que eles sejam novos, eles vão ter acesso a informações muito antes de mim e talvez informações que eu não consiga filtrar. Então, se não tiver bem enraizado valores, o que pode acontecer futuramente com esses cidadãos? Vamos lá, eu não vou entrar no ênfase da criança de 11 anos ser sexualmente ativa. Olha que ponto chegou justamente ela ter exposto isso para a mãe, talvez numa conversa ou a mãe ter descoberto de alguma outra maneira, e o que levou a criança a apanhar tanto a ponto de falecer. Se a gente for parar para pensar, a gente não cria os nossos filhos para nós, a gente cria para o mundo. A gente só espera que eles se tornem os melhores cidadãos dessa terra. O problema maior é que a gente sempre acaba colocando eles numa bolha emocional, uma bolha psicológica, onde a gente tem que sempre proteger, onde a gente sempre tem que estar do lado. Porém, não. Da mesma forma que você talvez esteja prestes a sair da casa dos seus pais ou até mesmo já saiu, um dia os seus filhos também vai sair. Você já parou pra pensar isso? É meio triste, Porque a gente se prepara tanto, pra ser mãe, a gente curte o momento ali da paternidade, a gente acaba gostando de trocar uma fralda, de acordar de madrugada, a gente sente falta disso sim. Porém, um dia eles vão deixar a nossa casa e talvez, por opção deles, você tenha netos. Ou não. Na verdade, quem vai dizer isso é o futuro. E até mesmo os nossos filhos. Só que assim, eu sei que bater nunca é a melhor solução. Eu não vou dizer que eu sou o melhor pai do mundo, porque eu não sou. Eu estaria mentindo se eu dissesse que sou. Só que eu tento ser um pouquinho melhor como cidadão para ser um pai melhor. É justamente por isso que eu gravo aqui com fatos e tento trazer para você de uma forma descontraída, porque acabou de passar a Páscoa. Eu tento ensinar de uma forma leve a mensagem da Páscoa para os meus filhos.
Agora eu paro para pensar como que foi a Páscoa dentro do lar dessa mãe. Porque ela já não tinha mais a filha ali, de 11 anos, uma criança. Quer dizer, no meu ver, é uma criança. E aí, será que ela esperava que a criança revivesse no terceiro dia, igual Cristo reviveu? Eu também não sei nem qual que é a etnia dessa família para estar falando isso. Posso estar indo longe demais. Porém, entretanto, todavia, é algo que passa na minha cabeça. Porque, gente, quando os meus filhos não estão em casa, quando eles estão na casa da avó ou da tia, por exemplo, e eu chego do trabalho e tá aquele silêncio, é muito frustrante. Por mais que eu esteja cansado, eu gosto de ser bem recebido calorosamente por eles. Por mais que eu esteja fadigado, eles me amam. E eu amo eles também, tanto quanto. Tudo bem que tem aquela frase, né? Que um pai e uma mãe cuidam de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai e de uma mãe. Eu sei disso, é um risco que todo pai e mãe corre durante a vida, justamente por criar os filhos. Só que assim, a gente tem que pensar que os nossos filhos um dia vão ser pais e mães igual nós. Se a gente não tiver um mínimo de consciência de que conversando a gente consegue resolver, acho que pelo menos uns 98% dos nossos problemas, como você acha que os teus filhos vão resolver os problemas deles futuramente? É para isso que hoje em dia a gente se comunica. E graças a Deus, a comunicação, né, quebrou barreiras gigantescas. Na verdade, não tem limite nem de espaço e nem de tempo. Porque, por exemplo, se eu mando uma mensagem para você aí do outro lado no seu celular, no seu WhatsApp, ela chega meio que instantaneamente. Você já parou para pensar nisso? Então, assim, infelizmente, dessa tragédia que aconteceu com essa família em Santa Catarina, na verdade, com essa criança de 11 anos em Santa Catarina, vamos tomar um pouquinho da situação e aprender algo muito valioso, que é saber educar os nossos filhos. Porque pode ter certeza, se uma criança de 11 anos de idade iniciou sua vida sexual, com certeza a mãe não estava nem preparada para conversar com ela. Essa criança não estava nem preparada para iniciar. O que me remete ao meu passado, porque eu iniciei a minha vida sexual com 15 anos de idade e eu já me achava muito novo. Eu sei que tem caras que começam mais ou menos nessa faixa de idade ou até mesmo antes. Porém, né, eu tive alguns lapsos aí de memória e de situações que foi antes dessa idade, mas que eu realmente me lembro assim. Bom, pelo menos eu não conto. Agora me diz você, se você é de meados de 90 aí, você já passou dos 30 ou pelo menos está chegando aos 30 anos. Com que idade você iniciou a sua vida sexual? E será que você já está preparando os teus filhos? Talvez eles já estejam com 10, 12 anos de idade. Será que você está preparado para ter esse tipo de conversa com eles? O que me faz parar para pensar, às vezes a gente não conversa nem com os nossos próprios filhos, mas a gente conversa com um sobrinho ou uma sobrinha que é um pouco mais velho, que tem quase a mesma idade que nós. Enfim, aproveita aí que você já está assistindo esse vídeo há algum tempo e se inscreve nesse canal também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e aproveita para assistir esse outro. Até o próximo vídeo. Tchau.